No último quartel do século XIX, os espíritos nobres, sob o comando do anjo Ismael, guia espiritual do Brasil, reuniram-se e fundaram no Rio de Janeiro a Federação Espírita Brasileira, com a finalidade de preservar e de agir em nome de Deus, Cristo e caridade. Desde então, pessoas dedicadas ao bem reencarnaram-se como espíritos espíritas para propagar os grandes ideais dessa entidade mãe do movimento espírita nacional. Na verdade, Divaldo, você está totalmente errado, tá? Esses não são os fatos. Na verdade, a FEB, ela antecede ao tal do Anjo Ismael, né? A FEB foi fundada no Brasil antes disso e até com reais propósitos enfim, propósitos legítimos, né? Relacionados ao espiritismo. O Anjo Ismael, esse espírito mistificador, mentiroso, que começa a se manifestar no chamado Grupo Ismael, lá no Rio de Janeiro, então ele vem junto com esse grupo quando eles assumem ou quando eles tomam a FEB através das mãos de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ali em 1895, ele era ostanguista, né? Participava desse grupo, ele assume a federação da FEB e junto com ele vem todos esses indivíduos aí que constituem esse grupo, conhecido como Grupo Ismael, ou Grupo dos Humildes, ou Grupo Saião. Essas pessoas se instalaram dentro do movimento espírita, se autodeterminaram dirigentes dos rumos do espiritismo no Brasil e então passaram a distorcer paulatinamente todo o movimento espírita brasileiro, a ponto de hoje não encontrarmos praticamente mais espiritismo dentro do movimento espírita. Esse grupo, que seguiu ali aquilo que a gente vê na Revista Espírita de agosto de 1867, no artigo Plano de Campanha, agiu justamente conforme havia sido anunciado ali. Tomaram o espiritismo de dentro para fora, já que atacar de fora só fazia ele criar mais resistência e mais força, tomaram ele de dentro. Então, misticistas, rustanguistas, seguidores de Jean-Baptiste Rustin, que era um indivíduo contrário ao espiritismo, inimigo de Kardec, inimigo da metodologia espírita, tomaram o movimento espírita, dizendo-se espíritas, né, para então destruí-lo de dentro para fora. O espiritismo, é claro, não pode ser destruído, mas viveu aí longos tempos, né, de um esquecimento total. Hoje, como eu disse, praticamente não se encontra mais no movimento espírita. Então a gente tem que entender essas coisas aí relacionadas à FEB. Convido vocês a irem até o nosso site, Grupo de Estudos, O Legado de Allan Kardec. Tá aqui, ó. Grupo de Estudos, O Legado de Allan Kardec. E pesquisa aqui, ó, na caixinha de pesquisa por Federação. Aí vocês vão ver o que de fato aconteceu, as provas que a gente tem, os documentos que demonstram tudo isso, né? Nesse artigo aqui, ó, Federação Espírita Brasileira, tempo de recolocar as coisas em seu devido lugar. Aí a gente apresenta tudo isso. É importante esse entendimento para que a gente pare de ficar sendo guiados por uma instituição que dissemina o falso espiritismo, uma instituição que contraria todos os princípios elementares da doutrina espírita e também da sua organização, tá? Resta lembrar que Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, essa obra sendo cegamente aceita por uma boa parte do movimento espírita, que traz ali essas ideias absurdas de Anjo Ismael, na verdade, o fruto de um espírito mistificador. Ela traz erros, ela traz mentiras, ela traz desde a primeira parte um Jesus totalmente alheio ao totalmente ao revés, ao inverso do que o Espiritismo demonstra, né, que é um espírito superior, traz um Jesus é, tolo, que fica tristinho depois que ele volta de viagem, né, para ver o mundo ali, depois de uns 500 anos, aí ele fica angustiado do jeito que o mundo ficou. Então, gente, a gente precisa recolocar todas essas coisas aí no lugar e recuperar o espiritismo verdadeiro. Explorem este site, grupo de estudos, o legado de Allan Kardec. Tem tudo aqui que vocês precisam para estudar, não baseado na minha opinião nem na opinião de ninguém, mas baseado na doutrina espírita, onde realmente existe o espiritismo de verdade.